Você sabe quanto precisa investir por mês para alcançar o seu primeiro milhão, sem chute, sem adivinhação, fazendo contas e sendo bem exato nos números? Eu fiz uma análise de todos os números. Aporte, tempo, inflação, taxa, tudo que você precisa para de fato chegar numa real resposta para essa pergunta. Porque depois que você vê o resultado, eu tenho certeza que você nunca mais vai deixar de investir e vai cada vez mais acelerar o teu processo. Fala pessoal, que tá falando pelo Guedes, sou analista CNPI, criador do canal no YouTube, e hoje vamos responder a pergunta de qual é o tempo necessário para você acumular o seu primeiro milhão de reais. Todo mundo sonha em chegar no primeiro milhão, mas todo mundo também comete os mesmos erros básicos para chegar no primeiro milhão. Geralmente as pessoas esperam ter mais patrimônio para começar, subestimam a inflação, exageram nas expectativas de rentabilidade. Essa aqui é muito clássica, o cara se acha o maior investidor de todos os tempos e bota 25% por ano de rentabilidade. Faz um cálculo todo errado de juros compostos e no final o resultado a gente já sabe, demora o dobro ou o triplo do tempo para chegar do que aquele resultado que ele havia estimado a princípio. Hoje eu vou te mostrar como é que você faz essa conta do jeito correto, mesmo que você não seja aquele expert em matemática ou qualquer outra coisa do gênero. Basta você saber preencher uma planilha e você vai ter essa resposta de forma fácil, simples e prática. Bom, vamos começar com a conta mais direta possível. 2026 está chegando, o pessoal gosta de número redondo, 2030 está quase ali, então primeiro milhão em 4 anos, 48 meses. Quanto eu preciso investir por mês? Para realizar essa conta, eu simplesmente peguei essa calculadora, que já é uma velha aliada nossa aqui no canal, o link dela está aqui na descrição, e eu vou simplesmente preencher aqui junto com vocês para que vocês possam chegar no mesmo resultado. Lembrando que para você usar ela, vai no canto superior esquerdo em arquivo, faz uma cópia dela e ela fica disponível para uso. Bom, então vamos lá. Aqui na taxa, a gente tem uma Selic hoje de 15% ao ano. Só que uma Selic de 15% ao ano, não dá para eu estimar isso por muito tempo, porque é bem improvável que a Selic fique nesse patamar. Então a gente tem que ser um pouquinho mais realista. Para isso, eu decidi pegar alguns títulos do Tesouro. Aqui eu utilizei o Tesouro IPCA, o Tesouro pré-fixado, que está ali pagando 13,14. Guarda esse número, 13,14 para 2032. Já se for pegar o Tesouro IPCA+, ali para 2030, ele está pagando IPCA mais 7,71. Então, inflação mais 0,771. E para chegar aqui no referencial bem legal, eu decidi pegar a curva de inflação implícita. Pedro, o que é a curva de inflação implícita? Olha só, se aqui eu estou fazendo um empréstimo do Tesouro Direto, estou emprestando meu dinheiro para o governo. Então, se eu emprestar meu dinheiro para o governo numa taxa pré, eu vou receber 13,14. E se eu emprestar para o Tesouro IPCA+, para uma data bem parecida, 2035 aproximadamente, tecnicamente, se eu estou emprestando para a mesma pessoa que é o governo, eu corro o mesmo risco. Então, deveria receber a mesma coisa. Então, a curva de inflação implícita vai me dar uma inflação média dentro desse período que o mercado está estimando. E aí eu preciso somar a inflação junto a essa taxa de 7,24. Vamos fazer isso. Aqui é a taxa anual de inflação implícita. E aqui eu tenho vários vértices. Note que ele coloca os anos. Aqui embaixo a gente consegue ver 1,2 anos, enfim, e a taxa de inflação. Se eu colocar para um patamar de aproximadamente 4 anos, a gente chega na inflação de aproximadamente 5,2 nessa casa. Então, para 2029, ou seja, 4 anos daqui em diante, a inflação está 5,22. Se eu somar isso com a taxa pré-fixada do Tesouro IPCA+, 7,71, que é esse primeiro tesouro da nossa tela, a gente chega em aproximadamente 13%. Notem que é muito parecido com o nosso tesouro pré-fixado para 2032, que ele é um pouco maior de rentabilidade, a gente falou de 12,99 para 13,14, mas essa diferença ela é explicada porque o tesouro está 2032 e o outro aqui, IPCA+, era 2029, então em 2032 de fato tem um pouquinho mais de risco e tem que também pagar um pouquinho mais. Então vamos utilizar essa taxa como referência, 13,14, para facilitar aqui os nossos cálculos. Então simplesmente aqui numa taxa de 13,14 por um período de tempo de 48 meses, lembrando que 48 meses são o equivalente ali a 4 anos, tá? E o investidor inicial, ele tem 50 mil. Cara, aqui eu tô colocando que o cara tem já 50 mil para investir. Então, se ele tivesse o valor de hoje de 50 mil começando hoje por 48 meses, 4 anos, na taxa de 13,14, ele alcançaria ali 81.928, sem aportar absolutamente nada. Note que é bem distante do nosso primeiro milhão. Para isso, vamos
vamos começar aqui com os aportes. Então vamos começar com 5 mil de aporte, ainda está bem distante. Vamos dobrar isso aqui para 10 mil de aporte, ainda está distante. Vamos colocar isso aqui para 14 mil de aporte, ainda está atrás. Vamos colocar isso aqui para 15 mil de aporte, aí já passou um pouquinho, talvez 14.700, ó, já chegue no valor 14.750, já chega no nosso primeiro milhão. Então, se você tem 50 mil investidos hoje, para você chegar numa taxa de 13,14, que é uma taxa bem conservadora, por sinal, em 2030, com 1 milhão, você precisa aportar 14.750 todo mês. Sim, eu sei, esse valor ele assusta e parece bem fora da realidade. Só que calma, esse valor ele não é fixo. Isso porque você consegue usar duas variáveis que vão reduzir drasticamente eles e a maioria das pessoas ignoram. Aqui a gente está falando de tempo e valor inicial. Só que antes de eu fazer essa conta, vamos para o oposto extremo. Vamos colocar um aporte bem conservador e ver quanto tempo a gente demora para chegar no primeiro milhão. Para isso eu coloquei um aporte de 1.500 por mês, tá? 50 mil e o mesmo período de tempo de 4 anos. Note que 4 anos a gente consegue 175 mil. Se eu for colocar um período de 10 anos, 120 meses, a gente está falando de 528 mil. Se eu colocar um período de 20 anos, 240, note que se eu dobrar o tempo, esse valor mais que dobra. Então precisa ser algo menor do que 240 meses. Vamos colocar 180, que seria o equivalente a 15 anos. Já chega bem mais próximo. Se eu colocar 14 anos, que são 168 meses, fica bem abaixo. Então é um intervalo entre 14 e 15 anos. Se eu colocar 14 anos e meio, a gente está falando ali de 174 meses, então 174 meses seria basicamente isso. Então, em 14 anos e meio, você consegue chegar num pouco mais do primeiro milhão, isso investindo R$ 1.500 por mês. Nesse momento, eu vou trazer uma informação que eu sempre trago em todos os vídeos. O maior erro do investidor é querer ganhar mais para poder começar a investir. Sempre fica naquela pergunta, quando eu ganhar 5 mil eu começo, quando eu ganhar 10 mil eu começo, quando eu ganhar 20 mil eu começo, eu ganho pouco, vou esperar ganhar mais para poder começar a investir. Tenho certeza que você já ouviu isso ou já ouviu alguém falando isso. Note que ao tomar essa decisão, você perde a variável mais importante que a gente tem nos investimentos, dado que é o fator que está exponencial na fórmula de juros compostos, que a fórmula de juros compostos é montante igual a capital investido vezes a taxa de juros, mais a taxa de juros elevada ao tempo. E o tempo é o fator exponencial da nossa conta. Ou seja, ele que faz o seu dinheiro multiplicar cada vez mais rápido. E você negligenciar começar a investir hoje é você negligenciar o tempo que está totalmente ao seu favor. E para vocês entenderem isso, eu decidi pegar ali um patamar com 5 investidores diferentes para mostrar para vocês como essa parte do tempo e do aporte faz uma total diferença. Então, todos os investidores vão começar com um valor inicial de R$5.000 investidos. E aí, o aporte que o primeiro investidor vai fazer, o investidor A, que é o investidor de base, é um aporte de R$2.000. Isso, ele vai investir por um período de 20 anos. A taxa que ele vai usar é uma taxa de 15% ao ano, para comparar com a nossa Selic de hoje e facilitar os cálculos. No final do período, ele vai ter um patrimônio acumulado de 546.264. Então, isso vai retornar para ele ali em dividendos, pressupondo que ele vai conseguir retirar 9% em dividendos ao ano, que é um valor até bem considerável, ele tira uma renda mensal de R$ 4.096. Já o investidor B, ele também começa com 5 mil, só que ele tem um diferencial, ele aporta mais. Em vez de 2 mil, ele consegue dobrar, ele vai aportar R$4.000. E vai deixar pelo mesmo período de tempo, 20 anos, e a mesma taxa de 15%. Isso vai trazer para ele um patrimônio de R$ 1.072.300. Note que é um valor bem significativo e ele consegue até mesmo quase que dobrar a renda mensal dele, indo ali para 8 mil de renda mensal. Já o investidor C, esse cara aqui é fera, esse cara fez o IZT, mas só aprendeu a investir melhor. Todo o restante ele esqueceu. Então ele vai aportar os mesmos R$2.000, vai deixar o dinheiro investido pelos mesmos períodos de 20 anos, só que ele conseguiu 2% a mais por ano. Ele consegue uma taxa de 17% ao ano. Esse investidor vai conseguir uma rentabilidade de 609.770. Note que o simples fato dele investir 2% a mais melhor do que o investidor A não entregou um resultado tão mais expressivo para ele. Agora a gente tem aqui o investidor D, que esse cara, ele simplesmente aportou a mesma coisa, R$2.000, só que esse cara aqui, ele foi muito inteligente, começou a investir antes. Ele investiu 10 anos antes que todo mundo, ele investiu por 30 anos. E a taxa, a mesma que todo mundo, tirando o investidor C, 15% ao ano. Esse investidor, ele simplesmente investiu por 30 anos, ou seja,
seja 360 meses. Isso aqui vai trazer para ele uma rentabilidade de 11.594.599. Sim, é uma rentabilidade muito mais expressiva. Só por ele ter começado 10 anos antes, ele vai conseguir um retorno muito maior do que todos os outros investidores anteriores. Isso porque ele usou tempo ao favor dele. Então, aquela falsa ideia que a gente tem de eu tenho pouco dinheiro, vou só começar depois, tira o poder exponencial de entregar esse retorno para você aqui. E por fim, eu trouxe o investidor IZT, que esse sim é um investidor ótimo, que ele é o meu aluno do nosso treinamento. Lembrando que se você não conhece o IZT, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa conhecer, que eu te ensino a você investir melhor, aportar mais e, claro, conseguir ter uma rentabilidade muito melhor para os seus ativos dentro do período, para que você possa multiplicar o seu patrimônio e conseguir viver de renda passiva. Esse investidor aqui foi um investidor ótimo. Ele conseguiu aportar R$4.000 por 20 anos com a taxa de 17% ao ano. Já o investidor C, ele foi o cara fera. Aportou R$4.000 por mês por 30 anos e, claro, uma taxa de 17% ao ano. Esse cara simplesmente conseguiu um retorno de R$34.425.467. Isso dá 3 milhões de dividendos por ano, alcançando uma renda mensal de 258 mil. E convenhamos que não tem nada de extraordinário aqui e outro mundo em termos de possibilidade de ter essa renda. Apenas ele soube otimizar todas as variáveis que jogam ao lado dele. Mas note que se você não fosse um investidor ótimo, se você fosse plugar aqui na sua cabeça, o que está no seu controle que você pode fazer é você simplesmente conseguir trabalhar para aportar mais, investir melhor fazendo o IZT e, claro, começar hoje, porque é aquela velha frase clichê. O melhor dia para você plantar uma árvore foi ontem, o segundo melhor é hoje. Agora a parte que ninguém calcula, a inflação. Desde o Plano Real, o nosso moeda já perdeu mais de 88% do poder de compra, ou seja, vale 88% a menos. E se você não ajusta seu cálculo pela inflação, você está se iludindo. Uma inflação média no Brasil é de aproximadamente 6% ao ano. E aí com o nosso tesouro pagando 13,25%, o que você consegue acima da inflação é na casa de 7% ao ano. Então note que se a gente utilizar a mesma conta de 13,25 com a inflação de 6% ao ano, aquele mesmo investidor que precisava alcançar 2030 o primeiro milhão, aportando 14.700, lá em 2030 esse valor vai valer 793 mil. Então a gente teria que corrigir isso pela inflação. Afinal de contas, ele quer 1 milhão em poder de compra do dia de hoje. Para isso, se a gente vamos colocar aqui 15 mil por mês, não dá conta. 16 mil por mês, não dá conta. 17 mil por mês, não dá conta. 18 mil por mês também não dá conta. 19 mil por mês dá conta. Então note que ele sai de um aporte de 14 mil para 19 mil somente para corrigir a inflação do período. Poucos investidores consideram a inflação na nossa conta. Isso porque o dinheiro ele perde valor no tempo e 1 milhão hoje não vai valer 1 milhão daqui a 4 anos devido à inflação que corrói o nosso poder de compra. Agora que a gente já entendeu todo passo a passo, a gente vai para a nossa calculadora de quanto investir para o primeiro milhão. Aqui eu vou colocar a rentabilidade de 13,25, 50 mil de aporte e uma inflação de 6%. Note que a nossa rentabilidade real é de 6,84. Para isso, para você chegar no primeiro milhão fazendo esse aporte, vamos colocar ali que a gente quer atingir dentro de um período de 10 anos, ou seja, 120 meses. Note que o nosso aporte teria que ser de 5.294. Se você quiser para um período mais curto, de 4 anos, o aporte vai para 16.965. Esse valor que está em amarelo na nossa tela. A gente estaria falando de 180 meses para 15 anos, ou seja, já reduz bem o aporte para 2.800. Se a gente está falando de 20 anos, estamos falando de 240 meses. Note que o que é que acontece é que a gente quer 1 milhão de reais, que é esse valor que está aqui em branco, mas em valores ajustados daria 3.217.000 aparecendo na sua conta. Só que isso seria equivalente a 1 milhão em dias de hoje. Então, eu investindo a 3,25 com a inflação de 6%, corrigindo pela inflação de fato, em 20 anos, 1 milhão hoje, na conta lá na frente, daqui a 20 anos, seria equivalente a 3.217.000, começando com 50 mil reais por mês, e eu teria que fazer um aporte de 1.620 por mês. Isso para o primeiro aporte, porque a cada mês que passa, a gente precisa corrigir os aportes pela inflação. Então, no primeiro mês eu aportaria 1.620, no segundo mês 1.628, depois 1.636, 44, 652. Todo mês eu corrigiria de fato pela inflação, porque senão eu não estaria fazendo muita coisa. Você também precisa corrigir os aportes pela inflação. Dito isso, lá no final do período você estaria aportando quase 5 mil reais, corrigido pela inflação depois de 20 anos, alcançaria os seus 3.217.000 aparecendo na sua conta, mas seria o equivalente
equivalente a 1 milhão a valores de hoje. Então note que 3 milhões daqui a 20 anos é a mesma coisa de 1 milhão a valores de hoje. Nosso real não vale quase nada, né? Bom, então esses aqui são os cálculos que a gente precisa fazer para chegar no nosso primeiro milhão. Seja em 4 anos, seja ali em 15 anos, seja em 10 anos ou em 20 anos. Tudo vai depender do seu período, da sua realidade, porque esses valores aqui são bem variáveis para a individualidade de cada um. E aí, para você também fazer esses cálculos utilizando essa calculadora, o link está aqui embaixo, vai permitir que você também faça o uso dessa calculadora e utilize os seus dados para que você possa chegar na sua realidade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se você quiser fazer parte da nossa escola de treinamento IZT, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para que você possa multiplicar o seu patrimônio, seja no Brasil, seja no exterior, investindo com segurança e, claro, sabendo o que você está fazendo com total autonomia. Deixa o like, se inscreve no canal, é muito importante para eu continuar produzindo conteúdo como esse. Cara, tenho certeza que você vai usar essa planilha, que você gostou. Na boa, deixa o like, isso ajuda muito. Vai usufruir tudo que a planilha está te oferecendo. O like ajuda pra caramba. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É só o começo. Te vejo no próximo.